Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Estou voltando de férias, esse é o meu primeiro vídeo aí depois que eu voltei de viagem. Muito obrigada a todo mundo aqui que assistiu os vídeos que eu deixei já gravadinho aqui para vocês. Vocês continuam deixando o canal ativo dessa forma, assistindo todos os vídeos, né? Por mais que eu tenha ficado aí 2 semanas de férias, né? Então eu agradeço muito pelo engajamento aqui de vocês nos vídeos e vamos continuar, né? Porque esse ano promete e como eu já falei em alguns outros vídeos, eu tenho aí uma programação especial para março, né? Então agora a gente vai entrar aqui em 2024 realmente e eu tenho certeza que, como eu sempre digo, vocês aí e eu aqui é só sucesso. E só vou fazer um jabá meu mesmo, se inscrevam no meu canal de viagens, que é o Preciso Viajar. Eu vou deixar, na verdade eu sempre deixo o link na descrição aqui, que eu vou postar os vídeos da viagem que a gente fez pro Texas. E muitas pessoas também perguntaram de alguns casos lá do Texas, e eu pretendo trazer aí também nos próximos vídeos, porque eu consegui nessa viagem visitar aí 2 locais que foram aí locais onde aconteceram crimes, né? Então eu quero trazer isso nos próximos vídeos. Mas enquanto isso não acontece, se vocês quiserem acompanhar a viagem, se inscrevam lá no Preciso Viajar. Sem mais falação, eu estou muito feliz de ter voltado aqui com vocês e vamos para o caso de hoje. Hoje a gente vai conhecer a história de Mandy Stavik. A Mandy nasceu em 16 de abril de 1971 em Washington e os seus pais eram Mary e Glenn Stavik. Mas os pais da Mandy, eles se separaram 3 anos depois que a Mandy nasceu, né? Então ela não conviveu muito aí com o pai, né? Numa idade que ela tenha muitas lembranças disso. E no total eram 4 filhos, ou seja, a Mandy ela tinha mais uma irmã e mais 2 irmãos. Logo após o divórcio, a Mary, a mãe da Mandy, ela resolveu se mudar. Ela queria sair da cidade onde eles estavam morando e ela foi morar em uma cidade chamada Acme, em Washington também. Essa cidadezinha, gente, é uma cidadezinha pequena, mas eu acho que é a menor cidade que eu já trouxe aqui em casos, porque quando tudo aconteceu, a população dessa cidade era de cerca de 350 pessoas apenas. Então, realmente era uma cidadezinha pequenininha, pequenininha. Eu acredito que até hoje seja uma região bem pequena. Eu não procurei quantas pessoas moram lá hoje em dia. Vou colocar aqui, eu procuro na edição e coloco aqui para vocês. Mas é uma cidadezinha pequena. Então é aquela realmente que todo mundo se conhece, sabe quem é, de onde veio, é filho de quem, enfim. E a Mary com os filhos, né, foram morar nessa cidade porque era uma cidade onde uma das melhores amigas da Mandy morava. Então teve uma vez que a Mary foi nessa cidade por causa da Mandy, da melhor amiga dela. Ela amou essa cidade e foi por isso que ela resolveu morar lá. A Mary, ela foi morar nessa cidade, em Acme, com apenas 3 dos seus 4 filhos. O filho mais velho, que se chamava Brent, ficou morando com o pai. Bom, falando um pouquinho da Mandy, ela era uma garota incrível. Segundo um dos professores dela do ensino médio, ela era aquela jovem que queria realizar muitas coisas. E é dito que em tudo que ela se envolvia, ela queria sempre fazer tudo muito bem feito, sabe? No máximo que ela pudesse dar naquela atividade ou no que estavam exigindo ali dela, né? Ela tinha várias atividades fora da escola, ela tocava vários instrumentos, como clarinete, saxofone. Ela também conseguia conversar e tinha amplo conhecimento aí na linguagem de sinais. Ela falava japonês e ela era uma boa aluna na escola também, ela sempre ia bem nos estudos. Além de tudo isso, ela ainda praticava vários esportes. Ela jogava basquete, ela jogava softball e ela também fazia parte ali das líderes de torcida. Ela andava a cavalo, ela gostava de correr, ela praticava realmente a corrida ali nas pistas de corrida que tinham na escola. E ela era essa menina muito ativa, que se envolvia em várias coisas, ela queria sempre experimentar tudo que ela pudesse ali e sempre viver de uma forma muito intensa. Além de tudo isso, gente, ainda não acabou. A Mandy, ela sempre estava envolvida em projetos aí
da escola e fora dela também que ajudassem outras pessoas. Então, por exemplo, ela participava aí de alguns grupos que incentivavam a doação de sangue, a doação de alimentos. Enfim, ela sempre queria dar o melhor de si para as outras pessoas também. E a mãe da Mandy, inclusive, ela dizia que a filha veio ao mundo para tentar fazer dele um lugar melhor. E é sempre muito triste quando a gente vai contar um caso de uma pessoa com uma alma tão especial assim, mas que vai ter tão pouco tempo de vida. E até se a gente for ver nas fotos, que eu já mostrei algumas aqui para vocês, a gente consegue sentir essa energia dela pelas fotos, né? Ela sempre tá sorrindo, parece que ela sempre tá feliz. Os amigos, né, e os familiares da Mandy, claro, também descreviam ela de uma maneira muito especial. Não é só porque ela fazia muitas coisas, ela também era uma pessoa agradável de estar do lado, né? Inclusive, ela tinha também uma relação muito próxima com o treinador de basquete dela, que desempenhou um papel muito importante na vida da Mandy, né? Porque ele ajudava a Mandy e ele orientava ela não só ali nas quadras de basquete, como também na vida. E ela tinha, nesse professor de basquete, o nome dele é Jim Freeman, uma imagem paterna, que como eu falei no início do vídeo, ela não teve, né? Ela perdeu a convivência com o pai muito cedo. E inclusive, esse treinador, ele aparece no documentário que eu usei aqui para fonte desse caso, desse vídeo, e ele mostra um cartão, uma espécie de uma cartinha assim que a Mandy escreveu para ele, e que dizia o seguinte: ao Sr. Freeman, a única pessoa que me inspirou e me influenciou mais do que qualquer um. Obrigado, você é o melhor. Sinceramente, Mandy Stevick, turma de 89, número 13. E assim, só pra gente fechar aqui um pouquinho sobre a personalidade, como a Mandy era, a mãe da Mandy, a Mary, ela mesma fala em um documentário, assim, que ela não sabe como ela conseguiu gerar e ter uma filha tão especial e tão doce. Porque ela diz, né, nas palavras dela, ela diz assim: eu sou uma pessoa tão comum que eu não sei como que eu consegui ter uma filha tão especial assim. E que a Mandy já tinha realizado muitas coisas, assim, já na idade aqui jovem, né, no ensino médio, e que provavelmente realizaria muito mais. Bom, o ano dos fatos aqui do nosso caso é 1989. A Mandy, ela estava com 18 anos e ela já tinha ido para a faculdade, ela estava iniciando a faculdade. O sonho da Mandy era se tornar uma piloto de aeronave. Ela tinha terminado já o ensino médio e ela já estava começando a faculdade. Então, ela tinha se mudado, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos eles vão morar, né, na faculdade. E essa faculdade ficava ali cerca de 3 horas de distância da cidade de Acme. Ela ficava na cidade de Ellensburg. A Mandy, ela voltava a visitar a mãe ali nos finais de semana e estava chegando o feriado de Ação de Graças. Então, ela voltou ali para Acme para passar uns dias com a família. Alguns dias depois do Dia de Ação de Graças, no dia 25 de novembro de 89, a Mandy ainda estava ali com a família na cidade de Acme. Ela resolveu sair para correr. E como eu falei no início do vídeo, ela gostava de muitos esportes e a corrida era um deles, né? E esse hábito de sair correr era uma coisa que ela sempre fazia antes até da faculdade, né? Quando ela ainda morava ali todos os dias com a família. Ela saía correr, ela fazia um trajeto de 8 quilômetros até um rio ali da cidade e depois 8 quilômetros para voltar. Era sempre a mesma rota, então era uma coisa que ela estava acostumada a fazer. Normalmente, ela ia com a mãe. A mãe ia acompanhando a corrida de bicicleta do lado dela. Mas nesse dia especificamente, no dia 25 de novembro, ela resolveu apenas sair com o cachorro ali da família, que era um pastor alemão chamado Kira. Ela sai com o cachorro para essa corrida aí que ela já estava acostumada a fazer. Inclusive, o irmão mais novo da Mandy, o Lee, ele estava na casa de um amigo ali próximo, né? E ele até viu a irmã saindo para correr. Na verdade, ele viu ela voltando da corrida. Só que, infelizmente, alguma coisa aconteceu porque a Mandy não chegou em casa. Na verdade, quem chegou na casa da família ali foi apenas a cachorra, a Kira. Cerca de 2 horas, mais ou menos, que a Mandy tinha saído para correr, a cachorrinha voltou ali para casa, né? E aquilo imediatamente alarmou a mãe da Mandy, a Mary. Porque a Mandy era muito responsável. Ela jamais deixaria a cachorra assim solta, né? E ela viu que a cachorra chegou na casa e a Mandy não estava
próximo, não estava chegando junto com ela, então aquilo já foi preocupante de início. E já de cara ela resolve ligar pro namorado da Mandy. O nome dele é Rick. Quando ela fala com o Rick, ele disse que ele não tinha visto a Mandy naquele dia e nem falado com ela. Depois disso, ela começa a ligar para várias outras pessoas, amigos, familiares, inclusive ela já liga para o xerife ali da cidade, e ela estava ligando para todo mundo porque ela estava muito preocupada. E a essa altura aqui, ela pensava de repente que a Mandy poderia estar machucada em algum lugar, não conseguiu voltar para casa, então ela estava desesperada tentando encontrar a filha. E a Mary, ela não conseguia acreditar que ela estava passando por uma outra tragédia ali com os filhos dela. Por que que eu falo isso? Porque a família ali da Mandy tinha passado já por uma tragédia bem grande. Lembra que eu falei para vocês que a Mandy tinha um irmão mais velho que ficou morando com o pai, né? O Brent. Então, o Brent, ele morreu tragicamente em uma viagem que ele fez para o Alasca. Quando tudo aconteceu, o Brent tinha 16 anos, ele estava no Alasca e lá ele recebeu uma permissão para caçar, ele conseguiu uma permissão para caçar em uma base militar. Eu não sei como funciona exatamente isso, mas ele tinha essa permissão e ele foi morto enquanto ele fazia isso, caçar nessa base militar. Não se sabe quem fez isso com o Brent, mas ele levou 17 tiros e, como eu disse, ninguém sabe exatamente quem fez isso. Então, essa tragédia já tinha acontecido na família da Mandy, né? Eles tinham perdido esse filho mais velho dessa forma tão trágica. E agora ela estava vivendo essa situação aí com a Mandy, sem saber onde ela estava. E só para ter mais uma história aí no meio de tudo isso, como eu falei, parece realmente que a tragédia estava assim em volta dessa família. Bom, eu contei para vocês que os pais da Mandy se separaram, né? O Glenn, ele acabou se casando novamente e essa nova esposa tinha um filho, o nome dele era Spencer. Eu só tô contando aqui para vocês terem uma noção um pouco do background aí das famílias, tá? E o Spencer também morreu. Aparentemente, parece que ele se afogou em um passeio de barco, ele tinha 20 anos na época, e isso aconteceu em 1988, ou seja, um ano antes do que está acontecendo aqui com a Mandy. Então, era uma situação de muita tensão, porque eles já tinham perdido um filho, né, o Brent, e o pai, né, o Glenn, que tinha se casado de novo e tinha esse enteado, né, que era o filho da nova esposa, ele também perdeu esse enteado. E perdeu o próximo aqui ao que está acontecendo com a Mandy. Então a situação era muito, muito terrível para essa família, porque parecia que de novo eles estavam passando pela mesma tragédia. Bom, voltando aqui, logo que a mãe, né, a Mary, começa a ligar para muitas pessoas, como eu falei, ela ligou para o xerife. A polícia é avisada, então uma busca muito grande começou pela Mandy. A cidade era bem pequena, então a gente sabe que nessas comunidades menores, cidades menores, parece assim que a união é mais rápida, né? Não que em cidades grandes isso não aconteça, mas ali parecia que toda a cidade, sem exceção, estava procurando pela Mandy. Existiam policiais voluntários, os cachorros também procurando por ela, e as primeiras 24 horas se passaram e não havia nenhum sinal dela. A polícia começou a temer que realmente algo muito ruim, né, tivesse acontecido. E agora a polícia começa a interrogar e conversar com as pessoas ali próximas a Mandy. É claro que a primeira pessoa investigada foi o namorado, né, o Rick. Ele tinha dito para a mãe da Mandy, né, que ele não falou com a Mandy, ele não viu a Mandy nesse dia. E para os policiais ele disse a mesma coisa e inclusive agora os policiais conseguiram ir atrás do álibi dele, né, e ver que realmente ele não tinha nada a ver com esse desaparecimento da Mandy. Inclusive, ele sempre foi muito prestativo, ele dava toda a ajuda que ele conseguia dar, qualquer informação, e ele disse que estava ali 100% para tentar achar a namorada. A polícia também conseguiu conversar com um homem que eles acreditavam que era a última pessoa que viu a Mandy, assim, pela localização, né, que ele estava. Ele disse que viu ela correndo, e ele fala isso pra polícia, né, então a polícia acreditava que ele tinha sido a última pessoa que a viu, mas não tinha mais nenhuma informação fora isso. A polícia começou, claro, a procurar também em córregos, rios, florestas, enfim, né, pra tentar encontrar a Mandy,
torcendo para que de repente ela pudesse estar apenas ferida, né? E eles até conseguiram encontrar umas calças de moletom em uma parte assim meio de floresta e de córrego, e coincidentemente a Mandy estava com uma calça verde naquele dia, mas depois de alguns testes eles conseguiram identificar que essa calça não pertencia a Mandy, nunca tinha sido usado por ela, foi apenas uma coincidência. Só que no terceiro dia aí de buscas, infelizmente, eles encontram o corpo da Mandy. Ela realmente não estava mais viva. E ela foi encontrada, gente, no rio, que eu citei aqui para vocês que ela fazia a corrida até esse rio e voltava, né? Então ela foi encontrada meio que boiando nesse rio. Só que o que era interessante aqui, aonde ela foi encontrada era uma parte muito rasa. E a Mandy, ela era uma esportista, inclusive ela também nadava. Então era muito, assim, improvável que ela tenha se afogado naquele lugar, porque era um lugar raso, não era um lugar que nem dava para nadar, digamos assim, né? Então, quando os policiais se aproximaram ali do corpo da Mandy, eles conseguiram ver que ela tinha um ferimento na cabeça, ela tinha vários arranhões também. Então, eles acreditavam que possivelmente ela foi atingida fora, né, do rio, provavelmente ficou desmaiada, e como ela ficou ali na água, ela pode ter se afogado. E um detalhe é que a Mandy, ela foi encontrada usando apenas as meias e o tênis. A polícia, ela teve muito cuidado ali ao remover o corpo da Mandy desse rio, porque eles não queriam danificar nenhuma evidência e também, principalmente, qualquer evidência de DNA. E isso foi um trabalho muito bem feito, de novo, no documentário que eu usei aqui para fonte, que é o do 48 Horas, o profissional que fez isso, ele se emociona muito de falar sobre isso, porque ele fala que ele é pai, né? E quando ele viu a Mandy naquele estado, ele meio que pensou consigo mesmo, assim, eu te peguei, sabe? Assim, agora você tá segura, como se fosse uma sensação assim, tipo, deixa que agora eu vou te proteger, você não vai mais ficar aqui nesse rio. E ele se emociona muito ao falar desse momento. E foi encontrado o DNA no corpo da Mandy, né? Foi encontrado o sêmen, o que provavelmente indicava que antes de tirarem a vida da Mandy, ela foi assassinada. Já nesse início aqui, devido às condições do corpo, do local onde ela foi encontrada, a polícia teorizava que provavelmente ela estava correndo de volta para casa e ela foi sequestrada. Eles acreditavam que a pessoa que fez isso estava de carro, porque a Mandy corria muito rápido, então ia ser muito difícil encontrar uma pessoa que corresse tão rápido ou mais rápido que ela para tentar agarrar ela, alguma coisa assim. A polícia acreditava que essa pessoa, depois que conseguiu colocar a Mandy dentro do carro, a levou cerca de 5 quilômetros, mais ou menos, ali da onde ela foi encontrada, onde existiam alguns campos de amora. Por que a polícia acreditava isso? Porque a Mandy, ela tinha alguns arranhões no braço, antebraço, que não eram arranhões de unha, por exemplo. Eram arranhões que pareciam ser de espinho e de folhas e de plantas, essas coisas assim, porque nesses campos de amora existem bastante espinhos, né? A planta em si tem alguns espinhos. Então, eles acreditavam que nesse momento a Mandy tentou fugir, mas infelizmente ela não conseguiu, e foi por causa disso, né, de se esbarrar nas amoreiras, ela conseguiu esses arranhões. E depois disso, a polícia acreditava que, foi o que eu já falei aqui pra vocês, né, que essa pessoa bateu com alguma coisa na cabeça da Mandy, ela ficou desacordada, foi abordada e depois descartada no rio. Bom, enquanto a investigação prosseguia aqui, a cidade ali resolveu fazer um memorial em nome da Mandy. E teve toda uma cerimônia e cerca de 1.000 pessoas apareceram nesse dia. E vocês lembram que eu falei que nessa cidade, nessa época aqui, moravam cerca de 350 pessoas. Então, era praticamente o triplo de pessoas que moravam na cidade, para vocês verem como a história da Mandy comoveu ali não só a cidade em si, como as cidades ao redor e pessoas que vinham de longe para participar desse momento, porque foi algo que tocou muitas pessoas. As pessoas realmente ficaram, além de muito preocupadas, né? A gente sempre fala que quando acontece algo numa cidade pequena, as pessoas ficam muito apavoradas, elas têm medo de serem as próximas vítimas, mas essas pessoas estavam ali por causa da Mandy, eles queriam prestar essa homenagem a ela. Bom, conforme a investigação foi andando, é claro que em uma cidade pequena, muitas dicas vão aparecer, muitas suspeitas, e tudo isso a polícia
ir investigar, né? E teve uma pessoa que foi investigada aqui já no início, que era uma pessoa meio que vivia ali nas ruas da cidade e ele era conhecido por entrar em confusão frequentemente, mas a polícia checou esse homem, inclusive fazendo testes de DNA, né, para comparar com o DNA encontrado no corpo da Mandy, e ele não tinha nada a ver com esse caso. A polícia, ela fez testes ali com amostras de DNA de 30 homens, né? Pessoas relacionadas a Mandy, pessoas que alguém dava uma dica, alguém suspeitava, a polícia ia lá, fazia o teste e não encontrava nenhuma compatibilidade. E infelizmente o caso da Mandy esfriou. Na verdade, a polícia não tinha com que trabalhar. E a polícia, ela só conseguiu ter uma nova pista, um novo andamento nessa investigação 20 anos depois, em 2009. Em 2009, aqui, o detetive era Kevin Bowie. E o Kevin, ele tinha estudado na mesma escola da Mandy. E ele nunca desistiu do caso. Desde que ele entrou na polícia, sempre foi um caso que ele queria resolver. Mas aqui em 2009, ele tinha sido promovido a detetive-chefe. Então, ele pôde realmente pegar o caso da Mandy, revisar todos os arquivos, as pessoas que foram investigadas, para tentar encontrar algo. E revisando esses arquivos, um nome chama a atenção aí do detetive Kevin. O nome dele era John. Ele era um traficante de drogas ali da região, tá? Porque tem a cidadezinha de Acme, mas tem várias outras cidadezinhas ao redor, né? Então, ele era uma pessoa que atuava ali. E nos arquivos dizia ali que algumas pessoas tinham dito, na época lá, que esse cara ficava falando para todo mundo que ele sabia quem tinha feito tudo aquilo com a Mandy, né? Então, ele ficava contando essas vantagens. E isso chamou a atenção agora aqui em 2009 do detetive Kevin. Demorou um pouco para ele conseguir saber o paradeiro desse cara, né, onde ele estava. Então, em 2010, ele voou até o Camboja para falar com o John, porque era lá que ele estava morando. Ele consegue encontrar esse tal de John, conversa com ele, mas agora esse John diz que não sabe de nada, que ele nunca soube e que ele apenas estava falando da boca para fora, enfim. E até assim poderia ser mentira dele, né, novamente, mas o detetive não tinha realmente nenhuma evidência concreta contra esse homem, né? Então parecia que ele estava falando a verdade mesmo e que na época ele só gostava de contar vantagem. E por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque parece algo assim que não tem muita importância, já que esse homem não era o suspeito, né? Eles não conseguiram ligar o caso da Mandy. Mas é para vocês entenderem o comprometimento desses policiais com o caso da Mandy, que em nenhum momento eles desistiram e que eles seguiam em qualquer pista, qualquer direção que eles achassem que eles tinham que investigar. Inclusive, ir até o Camboja para falar com uma pessoa que possivelmente soubesse de algo. Eles não tinham nenhuma evidência concreta, mas eles queriam falar com todo mundo, né? Então, é para vocês entenderem o quanto esse caso mexeu com os policiais, com os detetives, enfim, e com todo mundo da cidade, mas em quem trabalhava nesse caso. Todo mundo queria resolver o caso da Mandy por causa da pessoa que ela era também, né? Da pessoa que todo mundo conhecia e do quanto isso abalou a cidade. Então, era um comprometimento muito grande da polícia. Bom, novamente, os policiais não tinham com o que trabalhar, né? Não tinham mais evidências, pistas, nem nada, e o caso só vai voltar à tona em junho de 2013. E é aí que tudo vai acontecer, gente, da maneira assim mais inesperada. Eu acho que eu nunca contei um caso parecido com esse aqui. Essa pista veio aleatoriamente aí de duas mães que estavam conversando em um parque aquático. Vou explicar. Os nomes das duas mães eram Heather e Mary Lee. As duas, elas não se conheciam, assim, elas não eram amigas. Elas se encontraram ocasionalmente nesse parque aquático. É claro que elas sabiam, aquela coisa de cidade pequena, né? Eu sei quem ela é, mas eu nunca conversei, a gente não é amiga. Mas aí, nesse dia, as duas levaram os filhos nesse parque aquático e aí começaram ali a conversar. As duas tinham frequentado a mesma escola, né? Então, elas tinham ali assuntos em comum, mesma cidade, enfim, começaram a bater um papo. Então, essas duas mães, elas estavam conversando ali e existiam outras mães, pelo que eu entendi, junto aí nessa rodinha, conversando, mas a gente vai focar nas duas, né? E nesse grupinho aí de mães, começou a ter o assunto do caso da Mandy, né? Como eu falei, era um caso muito falado na cidade
E alguém ali começou a dizer, nossa, eu não acredito que ninguém resolveu esse caso, que ninguém pegou a pessoa culpada, alguém deve saber de algo, porque todo mundo se conhece, enfim, começou esse assunto. E foi nesse momento que a Heather, né, uma das duas mães aqui em questão, falou, eu sei quem fez isso com a Mandy. E aí a outra mãe, a Mary Lee, fala, eu também sei. E elas duas, elas tinham assim, quase que a certeza absoluta de que elas sabiam quem tinha feito, né? E aí vocês vão perguntar, mas por que elas não foram pra polícia, então? Falar alguma coisa, né? E segundo elas, foi meio que por causa também de ser uma cidade pequena, todo mundo se conhece, elas tinham medo dessa pessoa. Essa pessoa, vocês já vão ver, ela conhecia pessoas próximas às duas. E elas tinham muito medo também, porque as duas tinham tido experiências terríveis com esse sujeito. Então o medo delas vinha daí também, né? Dele tentar alguma coisa contra elas. Mas agora, por algum motivo ali, quando elas estão conversando entre as duas, elas começam a falar mais sobre esse assunto, elas tiveram uma força, alguma coisa para começar a contar as experiências que elas tiveram uma para a outra. Bom, então vamos lá. O nome do homem que elas acreditavam que tinha feito tudo aquilo com a Mandy e que elas tinham tido essas experiências ruins, né, terríveis, era Tim Bass. Ele também estudou na mesma escola da Mandy, na mesma escola dessas duas agora mães. Meio que todo mundo estudava na mesma escola, era uma escola, acho que é a única escola de ensino médio que tinha ali, então era isso, né, gente? De novo, todo mundo se conhecia, se convivia de alguma maneira. Bom, aí a Mary Lee, né, uma das duas mães, ela começou a contar a experiência dela com o Tim Bass. Na verdade, o Tim Bass, ele era amigo do marido da Mary Lee, o que faz a gente pensar que talvez seja um outro motivo pelo qual ela não falou nada pra ninguém, não foi à polícia, porque o cara era amigo do marido, estava sempre presente, enfim. Mas ela conta que alguns anos depois do que aconteceu com a Mandy, ela estava na casa dela e nesse dia específico ela estava sozinha, o marido não estava em casa. Ela estava em casa com o filho pequeno. E o Tim Bass chegou na casa. Como eu falei, o Tim, ele era amigo do marido. Então, quando ela viu o Tim na porta, ela até não achou tão estranho de cara, porque era amigo do marido, né? Era uma pessoa que convivia. Mas ela começou a achar estranho conforme as coisas foram acontecendo. O Tim, ele pediu para usar o telefone da casa, por algum motivo. E ela deixou. Ela deixou que ele entrasse na casa e pegasse o telefone. Só que ela já estava se sentindo um pouco desconfortável e ficou pior ainda quando ela percebeu que, enquanto o Tim usava o telefone, ela pôde ouvir do telefone o sinal de ligação não completada, né? Fazia aquele barulhinho do telefone que não completou a ligação e tinha a voz gravada falando, né? Sua ligação não pode ser completada. E ele estava tentando, assim, dizer que ele estava falando com alguém no telefone, enquanto ela ouvia esse barulhinho, sabendo que ele não estava falando com ninguém. Então aquilo chamou muita atenção e ela já ficou com medo logo de cara, porque ela achou que era alguma coisa muito estranha. Ela acreditava que ele falou sobre usar o telefone como uma desculpa para entrar dentro da casa. Bom, depois que o Tim faz essa ligação aí, entre aspas, né, e a Mary Lee já estava um pouco assustada, ele começa a ir em direção a ela. E ele começa a falar que ele passava pela casa ali dela várias vezes e que ele sempre foi apaixonado por ela e que agora ele queria fazer sexo com ela. É claro que ela ficou imediatamente apavorada, ela tentava falar pra ele que não, ela falou que não queria aquilo, que era pra ele ir embora, mas ele tentava ficar convencendo ela a dormir com ele, enfim, até a hora que ela falou que ia chamar a polícia. Aí ele ficou com medo e saiu da casa. Felizmente seria se nada disso tivesse acontecido, mas felizmente ele não conseguiu concretizar o que ele queria. A partir desse momento, ela sabia que o Tim não era uma pessoa boa, era uma pessoa que poderia fazer várias coisas nesse sentido. E quando isso aconteceu com ela imediatamente pensou na Mandy, né? Será que não foi isso que ele fez com ela, né? Será que ele não a atacou? Quando a Mary Lee termina de contar essa experiência dela para Heather, a Heather começa a contar o que ela viveu com o Tim Bass. Diferente da Mary Lee, a experiência da Heather com o Tim Bass foi antes do que aconteceu com a Mandy, e assim, meses antes. Na época, a Heather tinha 15 anos e o Tim tinha 21. Bom, ela conta que em um dia
ela, o Tim e um amigo que se chamava Dan, que posteriormente virou o marido da Heather, mas aqui na época onde tudo aconteceu eles eram só amigos, eles estavam indo para um jogo de softball. E eles estavam em um carro daqueles que antigamente tinha um banco que cabiam 3 pessoas na frente. Sabe? Não tinha divisão ali dos bancos, né? E ela estava sentada no meio dos 2 homens. A Heather conta que naquele dia ela estava usando um shorts curto e ela começou a perceber que o Tim não parava de olhar e ficava flertando com ela, mas de uma maneira assim totalmente inapropriada, que ela se sentiu muito desconfortável com isso, mas ela disse que na época ela não tentou falar nada e nem fazer nada, primeiro porque ela era muito novinha e ela pensou assim, bom, o Dan, né, o meu outro amigo está aqui do meu lado, ele não vai fazer nada, então eu tô segura porque eu confio no Dan, mas aí o Tim pegou uma caneta que tinha assim na parte ali do carro e começou a passar no braço dela, na perna dela de uma maneira assim muito assustadora, né, uma maneira muito nojenta, e aquilo foi muito traumatizante para ela, o jeito que o Tim tratou ela daquela forma, e meses depois aconteceu o que aconteceu com a Mandy. Então, desde aquele momento, ela ficou com o Tim na cabeça também, né? Será que não foi ele, assim, já que ele tratava desse jeito as meninas, né? Já que ele parecia que queria algo muito ruim com a Heather, né? Então ela ficou com essa sensação também. Por isso que as duas tinham o nome do Tim na cabeça. E foi a partir desse momento, da conversa dessas duas mães em um parque aquático, dividindo a experiência das duas com esse homem que nunca saiu da cabeça delas, que elas resolvem ir para a polícia pela primeira vez e contar tudo isso e levar o nome do Tim para que a polícia pudesse olhar mais a fundo. Até esse ponto aqui, gente, da investigação, o Tim, acreditem, nunca tinha sido questionado. E ele também não estava nos nomes das pessoas que tiveram seu DNA comparado com o DNA no corpo da Mandy. O que é bem curioso, porque na época eles testaram vários homens que tinham uma certa convivência com a Mandy ou homens que alguém suspeitava, né? E o Tim, ele morava na mesma rua da Mandy, né? Ele frequentou a mesma escola da Mandy. E, inclusive, o Tim ainda tinha um irmão, né? O nome dele era Tom, e o pai também, né? Então, assim, eram homens que moravam ali na região, que poderiam ter visto a Mandy passar e que poderiam ser suspeitos, né? Mas, por algum motivo, eles não foram questionados e nem testados. Em uma das fontes que eu usei para o caso, diz que era porque a família ali do Tim era uma família respeitada, uma família que todo mundo gostava, que achava que não iam fazer mal para ninguém, então nem sequer passaram por eles. Pode ser isso, né? Porque é bem estranho que eles não foram nem interrogados. Inclusive, o Tom, que é o irmão do Tim, ele conhecia realmente a Mandy, assim, já tinha conversado com ela algumas vezes. E mesmo assim, ele não foi questionado. Agora, a polícia tinha que ir atrás dessa dica, né? Como eu falei, a polícia sempre estava indo atrás de tudo que traziam para eles ali, agora não ia ser diferente. Então, eles começam a investigar mais o Tim Bass. É claro que aqui já tinham se passado 24 anos, então eles precisavam saber aonde ele morava, o que ele estava fazendo, e é isso que a polícia faz. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram, gente, que cerca de 1 mês e meio depois do que aconteceu com a Mandy, o Tim Bass se casou. Ele se casou, ele tinha 22 anos aqui na época, e ele se casou com uma mulher chamada Dina, na época ela era uma menina ainda, né? E era também uma menina ali que era da mesma escola, todo mundo se conhecia, enfim. Eles se casaram super novos ali, e ele foi morar numa cidade próxima, uma cidade chamada Everson. É cerca de mais ou menos uns 30 quilômetros ali de Acme. Lá ele conseguiu um emprego como motorista de entrega para uma padaria. O nome da padaria é Friends Bakery Outlet. E ele e a Dina tiveram 3 filhos juntos. Bom, a polícia, ela consegue falar com a Dina, a esposa do Tim, e eles ficam bem surpresos com o que ela tem para contar, né? Ela começa a contar sobre a relação dos dois.
E ela fala que, na verdade, apesar deles terem se casado cedo ali, não foi por amor. Ela se casou pra fugir de casa, pra sair da casa dela. E que o casamento dela com o Tim era um verdadeiro pesadelo. Ele era muito controlador, ele não deixava ela ir em lugar nenhum, usar a roupa que ela queria usar. Que o casamento dela com ele era uma prisão, porque ela não tinha liberdade pra fazer nada. Era um relacionamento completamente abusivo, ele tratava ela quase que como uma empregada, sempre para servir o Tim. Eles também foram falar com o irmão do Tim, o Tom, que corroborou aí com essa história do casamento, né? Ele disse que presenciou várias vezes o Tim mandando a esposa calar a boca e sendo violento com ela. E a polícia, ela pôde perceber que a Dina, ela tava com o Tim ainda porque ela tinha muito medo. Ela tinha medo do que ele poderia fazer com ela, com os filhos. Teve uma vez que, inclusive, ela até tentou se separar, ela ficou, saiu de casa, pediu uma ordem, né, de restrição. Mas o Tim começou a ameaçar ela mais ainda, falando que eles iriam para os tribunais e ele iria falar várias coisas dela e ela perderia a guarda dos filhos, não poderiam mais ver os filhos. E esse medo de ficar longe dos filhos fez com que a Dina voltasse, né, a ficar ali com o Tim, a morar com ele. Então era um casamento baseado no medo. A Dina, ela contou também para os policiais que o Tim, ele assistia muitos documentários e reportagens que falava sobre o caso da Mandy. E ele ainda fazia comentários do tipo xingando e falando mal do suspeito, dizendo que ele era uma pessoa burra porque deixou vestígios para trás, né, no caso o sêmen. O irmão do Tim, de novo aqui, o Tom, ele também deu mais informações para a polícia, dizendo que desde quando eles eram novos ali do ensino médio, o irmão, né, o Tim, ele não tinha assim um bom relacionamento com as pessoas. Ele não tinha muita interação social, ele ficava muito tempo dentro do quarto, sozinho. Ele disse que teve uma vez que ele teve uma namoradinha, assim, no ensino médio, e essa namorada terminou com ele por telefone, e na época ele estava com, não sei como, né, gente, mas ele estava com uma arma, e quando essa namorada terminou com ele por telefone, ele começou a dizer pra ela que iria tirar a vida dela, e começou a atirar pra cima. E segundo o Tom, foi a partir dessa rejeição aqui da namorada que alguma coisa mudou no Tim. E ele começou a ter esse desgosto, esse ódio e desrespeito pelas mulheres. A esposa do Tom, ou seja, a cunhada do Tim, ela também falou com a polícia. Ela disse que percebia que claramente o Tim achava que as mulheres eram seres inferiores. E, inclusive, até no trabalho, ele tinha uma chefe mulher. Ele nunca falava o nome dessa chefe, ele sempre se referia a ela como a mulher. Aquela mulher, né? Nunca era pelo nome, nunca era com respeito. Depois de reunir essas informações, de saber um pouco mais da personalidade do Tim, é claro que a polícia ficou aí com todos os alertas ligados e acreditando que eles estavam no caminho certo. Eles vão falar com o Tim, né? Esse era o próximo passo aqui. E quando eles vão falar com o Tim a primeira vez, gente, ele finge que nem sabe quem é Mandy. A polícia começa a perguntar assim, o caso da Mandy, você sabe o que aconteceu? O que você estava fazendo quando isso aconteceu? E é dito que ele ficava assim, Mandy, 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 tentando se lembrar quem era a Mandy, o que era algo absolutamente absurdo, porque, como eu já falei aqui no vídeo várias vezes, era um caso muito grande em uma cidade muito pequena, era um caso que todos os anos era relembrado, sempre se falava, em qualquer conversa de grupo falavam da Mandy, todo mundo sabia quem ela era um caso muito grande, e agora ele fingir que não se lembrava quem era muito estranho. Isso só fazia, na verdade, com que a polícia suspeitasse mais ainda dele. Daí, em algum momento, ele fala assim, sim, aquela garota que foi encontrada no rio, né? E pra polícia, assim, eles ficavam se questionando por que ele tá fazendo toda essa cena, né? Por que ele tá fingindo que não lembra? Por que ele tá mentindo? Talvez ele realmente seja o culpado. Então, a polícia vai para o próximo passo, que é pedir voluntariamente ali uma amostra de DNA do Tim. E é claro que ele se negou. E a explicação que ele deu pra polícia foi que ele via em vários programas policiais, ele assistia muito isso, né, documentários, que as pessoas iam presas por causa do DNA. Então era por isso que ele não queria dar. Ou seja, gente, mais culpado que isso eu não sei se tem como ser. A polícia, ela meio que fingiu assim, tá bom, a gente não vai ficar insistindo muito, mas é claro que eles não iriam desistir. Eles só não queriam pressionar muito e acabar estragando a investigação.
Então, o que eles começaram a fazer é uma coisa que a gente já viu em vários casos aqui, que é seguir a pessoa na rotina dela do dia a dia, para ver se ela vai descartar algum copo, se ela fuma, vai descartar a bituca, um chiclete, qualquer coisa que eles consigam ali uma amostra de DNA. Só que eles não conseguiram, gente. Eles seguiram o Tim por vários e vários dias, semanas, e eles não conseguiam. Então, o próximo passo da polícia foi ir até o trabalho do Tim, naquela padaria que eu mencionei para vocês, e conversar com a chefe dele. A chefe dele era Kim Wagner, e eles vão conversar com ela, só que eles não falam já de cara aqui que era sobre o caso da Mandy. Então, eles só falam assim, ó, a gente tá investigando um funcionário teu, o nome dele é Tim Bass, e a gente quer a rota dele aí de entrega, porque ele trabalhava na entrega dessa padaria, né? Então, eles queriam a rota para poder seguir mais, investigar mais, enfim, né? Só que a chefe, ela não tinha o poder ali, apesar de ser chefe dele, ela não tinha o poder de dar essa rota para a polícia. Eles tinham que ter um mandado, eles tinham que ter uma autorização de não sei quem, para conseguir essa rota com os superiores dela, sabe? Aquela coisa, né? Então ela não conseguiu dar essa informação para a polícia e foi isso que aconteceu. A polícia realmente não tinha mandado porque eles não tinham nenhuma evidência ainda boa, né, para pedir esse mandado. Então, mais uma tentativa aí frustrada. Só que já nesse primeiro bate-papo aqui com a chefe dele, eles conseguiram algumas informações também que, na verdade, só corroboravam com a personalidade que eles estavam ali traçando do Tim, né? Ela disse que ele era um funcionário um pouco estranho, que ele explodia facilmente, então ela não sabia muito como lidar com ele, porque as mínimas coisas poderiam tirar ele do sério, ele ficava com raiva, ele começava a xingar, enfim. É a única coisa que ela contou para a polícia nesse momento. Então a polícia agora também não sabia muito o que fazer, eles continuam tentando aí ir atrás do Tim, alguma evidência de DNA, mas não conseguem. Então passam-se alguns dias e eles vão novamente falar com a chefe, com a Kim. E entre o primeiro encontro aqui da chefe da Kim com a polícia e esse segundo encontro, algumas coisas aconteceram. A Kim, logo depois que a polícia vai falar com ela a primeira vez, ela menciona, né, o que aconteceu com o marido e alguns amigos. Ela fala, a polícia foi lá investigar um funcionário, o Tim Bass e não sei o quê. E aí, um desses amigos que tá ali nessa roda de conversa fala assim, o Tim Bass, aquele que morava na mesma rua da Mandy. E quando essa pessoa disse isso ali nessa roda de conversa, acendeu uma luzinha na cabeça da Kim, que ela falou assim, nossa, então eu acho que é por isso que eles estão indo perguntar do Tim Bass, né? Apesar da polícia não ter mencionado, ela falou, só pode ser por causa disso. E por algum motivo, a Kim, ela sentiu que realmente o Tim poderia ser o culpado. Ela sentiu algo dentro dela e ela sentiu que ela tinha que fazer alguma coisa. E fazia sentido para ela isso porque ela já tinha também experienciado aí, né, a cordialidade, entre aspas, aí do Tim com as mulheres, né? Ele não tratava ela bem, ele era sempre ríspido com ela e era essa sensação de que realmente ele não gostava de mulheres e odiava mais ainda que ele tinha uma chefe mulher. Então a polícia, quando ela realmente explicou daí que eles estavam investigando por causa da Mandy, ela começa a falar assim, o que vocês precisam? Vocês precisam do DNA? Eu vou pegar o DNA dele. Como que eu faço para pegar esse DNA? Só que a polícia, ela não pode, pelo que eu entendi, pedir isso para uma pessoa assim, aleatória, vai lá e pega o DNA, né? Então a polícia não pode fazer essa requisição, digamos assim. Mas a polícia diz assim pra ela, olha, o que a gente pode fazer é assim, se você tiver alguma evidência, você traz pra gente, né? Meio que entre linhas a gente entende que é assim, olha, tenta conseguir aí pra gente, traz pra gente, mas a gente não pode pedir especificamente, né? E a partir desse momento, a Kim colocou isso como prioridade na vida dela. Ela precisava conseguir uma amostra de DNA do Tim para ajudar a resolver esse caso. Então, o tempo inteiro ela ia verificar o lixo que o Tim usava para ver se ele tinha descartado alguma coisa, mas ele nunca descartava nada. Ele, gente, começou a levar tudo que ele usava, copinho, coisas de comer e tal, papel, guardanapo, tudo ele levava para casa dele. Ele não jogava nada no trabalho. Ele também usava luvas, então ele não tinha digital em lugar nenhum. E isso, se não grita culpado, eu não sei mais o que pode ser, né? Porque ele estava evitando o máximo, ele sabia que a polícia queria o DNA dele. Ele ficou juntando esses lixinhos e tendo esse cuidado aí durante 3 meses. E durante esses 3 meses, a Kim não desistiu. Ela queria ajudar a polícia. Então, depois aí de 3 meses, o Tim finalmente escorregou, cometeu um erro, né?
para nós, aqui que estamos do lado bom das coisas, né, do bem, um acerto, né? Porque ele foi beber água ali num bebedouro e ele usou um copinho plástico e ele jogou esse copinho plástico. E mais tarde, no mesmo dia, ele também descartou uma latinha de Coca-Cola. E a Kim, que ela não tinha desistido em momento nenhum, ela não ia escorregar como ele escorregou, né? Ela viu ele jogando isso. Ela teve que disfarçar um pouco, esperar ele sair, né? Pra não já ir lá correndo atrás do lixo, mas ela consegue pegar essa latinha, esse copinho, ela leva para os policiais para ver se eles conseguiam extrair dali um DNA e comparar com o DNA encontrado na Mandy. A polícia envia, né, todas essas amostras para análise, demora mais 3 meses para que esses exames pudessem ser concluídos e quando eles voltam positivos, né? O mesmo DNA encontrado naquela latinha, naquele copinho, era o mesmo DNA encontrado no corpo da Mandy. O detetive Kevin Bowie, que eu falei para vocês que ele foi promovido a detetive-chefe, ele pegou o caso, enfim, né? Ele fala no documentário que eu usei aqui para fonte e ele se emociona muito nesse momento, assim, de olhar e ver que eles têm a pessoa certa, né? Que o DNA deu combinação, né, com o DNA do corpo da Mandy. E que aquilo foi algo muito forte para ele, porque em nenhum momento ele desistiu do caso da Mandy. A comunidade também não desistiu dela, sempre lembrava dela, os outros policiais também. Então foi algo, assim, muito, muito forte para ele, muito especial. E eu, quando eu tava assistindo, eu senti isso, porque ele se emociona muito, né? E até hoje, assim, de falar desse caso, me deu até um certo arrepio, assim, de pensar, né? Quase 30 anos depois, você olhar e falar, vamos prender essa pessoa. Então, agora a polícia vai novamente questionar o Tim, agora com essa informação que eles têm do DNA. Então, eles refazem aquelas perguntas, né? Você conhecia a Mandy? Ele disse que não. Você teve algum relacionamento com ela? Ele disse que não. Eles chegaram até a perguntar assim, você trocou algum beijo com ela? Ele disse que não. Só que aí a polícia fala, bom, mas o seu DNA foi encontrado no corpo da Mandy. E aí a primeira pergunta que o Tim faz à polícia foi, como vocês pegaram o meu DNA? E assim, gente, só para ficar claro, né, todo esse processo que eu contei aqui para vocês, né, desde a conversa lá com as mães que aconteceu em 2013, até esse momento aqui que eles já estão com todas essas informações, foram alguns anos, tá? A gente conta aqui, parece que foi rápido, em 1, 2, 3 meses, né, mas não, demorou. Demorou até eles conseguirem as informações do Tim, falar com a esposa, falar com o irmão, investigar mais, a Kim conseguir, né, o DNA, os testes de DNA, enfim, demorou bastante tempo. Então, depois aí dessa conversa final que eles tiveram com o Tim, que ele continuou negando, e ele continuou também aí só preocupado em como a polícia conseguiu o DNA dele, é que ele foi preso. E ele foi preso no dia 12 de dezembro de 2017. Então, para vocês verem como demora. E isso já tinham se passado aí pouco mais de 28 anos do dia que a Mandy perdeu a vida. Então é muito tempo. Mas então foi nesse dia, 12 de dezembro de 2017, que Timothy Forrest Bass, que na época aqui estava com 50 anos, ele foi preso. E ele foi preso, gente, no estacionamento ali da padaria onde ele trabalhava. Ele foi preso e foi acusado de sequestro, estupro e assassinato. Nesse mesmo dia que ele foi preso, o xerife ali, a polícia, foi contar, né, para mãe da Mandy, para Mary, que o culpado tinha sido preso. E por coincidência aí do destino, esse dia especificamente era o dia do aniversário da Mary. Ela estava fazendo 81 anos. Então, é claro que é um presente, porque era uma coisa que ela queria, né? Que isso fosse solucionado, que achassem o culpado. Mas é claro que é um presente meio ingrato, né? Porque o que a gente queria era que realmente nada disso tivesse acontecido. Tanto a Mary quanto a irmã da Mandy, a Molly, elas ficam muito, muito emocionadas com essa notícia. Era uma coisa que elas já tinham desistido. Elas não achavam que poderiam encontrar, né, o culpado, então foi um momento muito forte para as duas. Elas também falam nesse documentário, gente, eu vou tentar colocar no comentário fixado, se ainda estiver pelo YouTube aí, eu coloco, para vocês verem, porque elas falam sobre isso, elas ficam emocionadas, né, nesse dia especificamente, que foi o dia da prisão do Tim. E voltando aqui, àquela teoria inicial da polícia era basicamente o que eles achavam que tinha acontecido,
mesmo agora, tantos anos depois e agora com o culpado, né? Eles realmente acreditavam, até baseado no que as pessoas contaram do Tim, na experiência que uma daquelas mães teve com ele, né? Eles acreditavam que provavelmente o Tim viu a Mandy correndo, saindo para correr, né? Porque eles moravam na mesma rua. E ele saiu de casa já com esse propósito, né, de atacar a Mandy. Quando ela estava no caminho de volta, em algum momento, ele conseguiu abordá-la, conseguiu colocar ela dentro do carro, levou para um lugar mais distante, ela tentou fugir, enfim, tudo que eu já expliquei aqui para vocês, até abandoná-la no rio. Só que o Tim, ele não estava admitindo nada disso, ele continuava dizendo que ele era inocente, e na verdade ele começou a contar uma outra história. Ele começou a contar que ele tinha um caso secreto com a Mandy, que ninguém sabia, ninguém mesmo, assim, porque realmente nunca ninguém mencionou isso, né? Ele começou a contar que eles tinham esse caso e às vezes que ela voltava, né, para visitar a família da faculdade, eles se viam e ninguém sabia disso. E inclusive ele disse que no dia que ela perdeu a vida, eles tiveram relações sexuais consensuais. Só que assim, gente, ninguém conseguia acreditar nessa história e ninguém conseguia corroborar com essa história. Nunca ninguém viu os dois sequer conversando. Ninguém sabia de nenhum momento que eles trocaram alguma palavra. Porque eles realmente, assim, eles poderiam saber quem era o outro, né? Saber assim, aquele é fulano, ela é fulana. Mas eles nunca conversaram. Nunca ninguém pôde dizer que eles trocaram algumas palavras, nem por telefone, nem pessoalmente, nem frequentar os mesmos lugares, mesmo grupo, nem nada do tipo. Não havia nenhuma evidência de em qualquer momento eles tivessem interagido. E aí, ele, obviamente, era questionado sobre isso, só que ele começou a dizer, assim, que o caso começou aleatoriamente. Um belo dia, nessas vindas que ela vinha visitar a família ali na cidade, né? Ela saía da faculdade e vinha pra casa da família. Num belo dia, ela apareceu na casa dele e falou, ei, vamos dormir juntos? Foi essa a primeira interação. E a partir daí começaram um caso. E se vocês se lembram, a primeira vez que a polícia interrogou ele, né, ele fingiu que ele nem conhecia a Mandy. Ele começou a dizer, Mandy, quem é Mandy? Até que daí ele se lembra que era a garota que foi abandonada no rio. Então, assim, se eles tinham esse caso, se ele conhecia ela, por que ele não falou já nesse momento, né? Sim, eu lembro dela, a gente até teve um caso. Não falou nada. E principalmente a irmã da Mandy, também algumas amigas falavam que era impossível a Mandy ter um caso com o Tim Bass e ninguém saber disso. Não era da personalidade dela, ele não fazia o tipo dela de maneira nenhuma e era uma coisa que ela contaria para outras pessoas. Ela não faria nada escondido, né? Não era, como eu falei, da personalidade dela, ela era essa menina que sempre estava ali às claras com todo mundo, era verdadeira com todo mundo, ela não ia precisar mentir nada se ela tivesse afim de alguém. Então, o julgamento começou. E o julgamento só começou em maio de 2019, né? Pra mim, gente, 2019 é muito recente ainda, né? Eu sei que se a gente fizer as contas nem é tão recente ainda, mas tudo que é um pouquinho antes da pandemia ali, pra mim, assim, parece que foi ontem. Então, pra mim é um caso que se resolveu até recentemente. E no julgamento, ele continuava se declarando inocente. O advogado de defesa, ele tentou ficar nessa história aí, né, de que eles tinham um caso, que eles tiveram relações consensuais, que era por isso que o DNA estava dentro, né, do corpo da Mandy, e ficaram batendo nessa tecla. Eles chegaram até a trazer, era engraçado isso, né, porque eles batiam nessa tecla do caso, que eles tinham um caso, que a relação foi consensual, mas ao mesmo tempo eles trouxeram uma especialista em DNA e tal, falando que o DNA encontrado na Mandy poderia ter sido colocado lá alguns dias antes. Então não dava para entender qual era a história que eles queriam contar. Eles queriam contar que eles tiveram uma relação consensual ou que ele foi incriminado, sabe? Não batia muito, nem eles sabiam direito o que eles estavam fazendo. Bom, o promotor do caso aqui, o nome dele é Dave McIntron, se eu tô falando certo. Na época, quando tudo aconteceu, ele tinha 44 anos. E agora, aqui em 2019, ele já estava aposentado, só que ele voltou às atividades para o julgamento da Mandy. Tipo, ele fazia questão, né, de ser o promotor desse caso. E ele já estava com 73 anos, né? Mas era uma questão, assim, meio que de honra, realmente, ele participar de tudo isso. A promotoria, ela
apresentou as evidências que eu já contei aqui pra vocês, né, de DNA. Inclusive, eles trouxeram o médico, né, que fez todos os exames para explicar certinho. Eles também explicaram a questão que a defesa tentou trazer, né, que o DNA poderia ter sido colocado no corpo da Mandy, que isso não era possível. E que todos os exames realizados no corpo dela condiziam com a teoria ali da promotoria, né, daquilo que eu já contei aqui pra vocês. O Tom, que é o irmão do Tim, ele também falou nesse julgamento e ele contou que quando o Tim foi interrogado pela polícia anos depois aí sobre o caso da Mandy, ele ficou visivelmente muito, muito nervoso. E que aí ele começou a falar pro irmão que ele teve um caso com a Mandy. E que eles dormiram várias vezes juntos, que ela voltou. Toda essa história do caso ele já começou a contar pro irmão aqui. Acho que meio que desesperado para ter algum tipo de história, né? E inclusive ele começou a falar pro irmão que que ele também devia dizer que ele teve um caso com a Mandy. Não sei qual era a ideia dele aqui, mas é claro que o irmão se recusou a mentir. A esposa do Tim, né, também foi falar nesse julgamento e eu nem sei se nesse ponto aqui ela ainda era esposa, mas enfim, é a Dina, né? E ela falou que de início ela até meio que ajudou o marido com o álibi. Quando ela era questionada, ela falava que estava com o marido no dia que aconteceu tudo aquilo com a Mandy. Eu não mencionei isso antes aqui para não ficar confuso, mas pelo que eu entendi, quando a polícia vai questionar a Dina pela primeira vez, ela meio que mente, realmente. Assim, ela falou que não, ele estava comigo e tal. Depois que ela começa a dar todos aqueles detalhes do casamento abusivo e enfim. E ela fala, então, no julgamento, que de início ela concordou com o que ele pediu para ela dizer, porque ela realmente tinha medo de ser a próxima, né? Porque ela acreditava que ele tinha feito tudo aquilo com a Mandy, então quando você tá convivendo com uma pessoa que você sabe que é capaz de fazer tudo aquilo, você fica com muito medo, né? E era isso que ela estava vivendo. Mas que depois, né, que agora ele estava preso, estava sendo julgado, ela estava contando tudo. Inclusive, ela até fala no documentário que ela viveu numa prisão com ele durante 30 anos e que agora era a vez dele ficar preso. O Tim, ele também pediu para a mãe dele mentir. Meio que contando uma história de que o pai dele poderia ser o culpado. Só que detalhe aqui, gente, o pai do Tim já tinha falecido há quase uma década. Ou seja, ele estava tentando culpar o pai, que nem vivo mais estava. E a explicação da defesa do Tim para todas essas histórias, todos esses malabarismos que ele estava tentando fazer aqui, pedir para a esposa mentir, o irmão mentir, a mãe mentir, era que mesmo quando a pessoa é inocente e ela está sendo acusada de alguma coisa, ela pode tomar esses tipos de atitudes um pouco erradas, um pouco assim, duvidosas, né? Mas que isso não quer dizer que a pessoa é culpada. A mãe do Tim, o nome dela é Sandra, ela foi, acho que, a única pessoa que defendeu o filho aqui no julgamento, além do advogado de defesa que estava sendo pago para isso, né? Mas ela falou que o filho sempre foi uma pessoa boa, sempre tirou notas boas na escola, que ele jamais faria isso, que ele nunca se meteu em problemas, que ele sempre trabalhou duro na vida e que, na verdade, a polícia só estava tentando achar alguém para encerrar o caso, porque muitas pessoas acreditavam que ele tinha feito, então era mais fácil para a polícia acusar o Tim. E, na verdade, era só assim, para terminar de uma vez o caso. E no final das contas, segundo ela, estavam condenando um homem inocente. Outra pessoa que foi falar nesse julgamento foi a chefe do Tim, né? A Kim Wagner. Ela pôde dar mais detalhes da personalidade do Tim, né? De como ele era no trabalho e também dar essa ideia aí de que realmente ele não gostava de mulheres, ele tinha um ódio absoluto contra as mulheres, assim. O julgamento do Tim durou 3 semanas e os jurados, eles foram deliberar por mais um dia. E depois de 29 anos e 6 meses, exatamente, desde que a Mandy perdeu a vida, Timothy Forrest Bass, que estava aqui com 51 anos, foi declarado culpado de todas as acusações. Depois que ele foi declarado aí como culpado, ele teve uma audiência de sentença, que foi 6 semanas depois do julgamento, do final do julgamento. E nessas audiências de sentença é sempre a hora que a família da vítima pode falar, né? Pessoas podem falar, até inclusive a família do culpado aqui, né? Então, a mãe e a irmã da Mandy, elas não conseguiram falar, elas estavam muito, muito emocionadas. Então, quem falou em nome delas foi o marido da Molly, né? Da irmã
da Mandy. E ele disse o seguinte, abre aspas, Timothy Bass nunca deveria ter permissão para falar ou andar na terra como uma pessoa livre. Nunca, nunca. Fecha aspas. O Tim também falou nessa audiência de sentença. Ele continuava dizendo que era 100% inocente e que ele não teve um julgamento justo. Ele foi sentenciado, gente, à pena máxima que o juiz poderia dar, que é de 320 meses. O que dá aí, pelo que eu coloquei no roteiro aqui, quase 27 anos. E por que isso? Porque eles não conseguiram sentenciar a pena máxima porque ele não foi acusado de premeditação. A promotoria achou melhor não acusar de premeditação porque seria difícil de provar. E quando você acusa uma coisa que você não consegue provar, isso pode arruinar o julgamento inteiro e ele não ser condenado por nada, entendeu? Então, a promotoria, ela preferiu, digamos assim, ficar com as acusações que eles poderiam provar e ele ser condenado, do que colocar uma que talvez não conseguisse e o julgamento ser anulado, ter que fazer tudo novamente, né? Então é por isso que ele não pegou, por exemplo, prisão perpétua. Bom, o Tim Bass, ele está preso até os dias de hoje. Ele vai poder pedir a condicional em 2036 e ele vai estar com 69 anos. A mãe da Mandy, a Mary, ela disse que sentiu que conseguiu um encerramento, né, quando o Tim foi considerado culpado e condenado. E ela disse que, embora isso não traga a filha dela de volta, há um certo conforto em saber que o homem responsável foi finalmente levado à justiça. O irmão do Tim, o Tom, ele fala que acredita que o irmão poderia ter feito outras vítimas. Inclusive, as duas mulheres que eu citei aqui no caso, né, as duas mães, ele acredita que eram, assim, alvos do irmão, né, do Tim. E uma coisa muito forte nesse caso, se a gente for pensar que o Tim era uma pessoa que tinha esse desgosto, esse ódio por mulheres, ele foi preso com a ajuda aí de 3 mulheres, né? As duas mães que estavam conversando lá e resolveram ir até a polícia finalmente, e a chefe dele, né, que conseguiu o DNA dele. 3 mulheres. Então, para ele, deve ter sido mais doloroso ainda essa prisão. E assim, eu sei que muitas pessoas vão falar assim, mas nossa, essas duas mulheres já deveriam ter falado antes e tudo mais. E é claro que era o que a gente queria, né? Mas o que aconteceu já aconteceu, não tem como a gente voltar no passado, e ainda bem que elas fizeram isso, né? Por mais que tenha demorado, elas fizeram. E eu acredito muito nessas coisas assim inexplicáveis, sabe? Eu acho que as duas tinham muito medo de falar do que elas passaram com essa pessoa, até porque era uma pessoa próxima, cidade pequena, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Também tudo aquilo que às vezes as pessoas não acreditam no que elas vão falar, ou vão falar que elas têm culpa por alguma coisa, né? Iam falar, por exemplo, que a Mary Lee não deveria ter colocado ele para dentro de casa, aí iam ter falado que a outra, a Heather, não deveria estar lá com um shorts curto do lado dele, né? Então tem todas essas coisas que a mulher às vezes fica com medo de contar isso, né? E era uma suspeita, né? Era uma coisa que elas tinham na cabeça, elas não tinham nenhuma prova, nenhuma evidência. Então, tudo isso ajudou para que elas demorassem tanto tempo para falar. E eu acredito muito, assim, que alguma coisa juntou essas duas mulheres naquele dia, naquele parque aquático, porque, de novo, elas não se conheciam, não eram amigas, elas estavam ali aleatoriamente, começaram a conversar e chegaram nesse assunto. E parece que aconteceu isso para que uma desse força para outra, né? Para que elas dividissem essas experiências e resolvessem tomar uma atitude, para dar início em tudo que aconteceu depois, né? E depois o papel fundamental também da chefe do time, que não desistiu. E ela também fala no documentário, ela se emociona muito, porque ela fala que todo momento que ela queria esse DNA, que ela ficava atrás, né? Ela pensava na Mandy. Ela disse, eu fiz tudo isso por causa da Mandy e apenas por ela. E esse caso também faz a gente pensar muito quando eu escuto em vários casos não solucionados, né? Quando as pessoas falam assim, se você sabe de alguma coisa, fale. Se você desconfia de alguma coisa, fale. Porque é isso. Se essas mulheres tivessem falado apenas sobre a desconfiança, por mais que elas não tivessem certeza de nada, né? Se elas tivessem tido essa atitude um pouco antes, talvez tudo isso teria sido solucionado muito antes, né? Mas enfim, é uma coisa que eu sempre ouço nos casos não solucionados, né? Se você sabe de qualquer coisa, se você tem qualquer desconfiança,
Conte o que você sabe, que pode ser uma dica. Às vezes não é a pessoa que você está pensando, mas vai levar a alguma outra investigação. Então, isso é bem importante que a gente fale aqui, porque eu tenho certeza que muitos casos não solucionados não são solucionados porque pessoas sabem e não querem falar. Ou tem medo de falar, como foi nesse caso, né? A gente nunca sabe também a posição da pessoa, mas eu acredito que muitos casos não são solucionados porque a informação não é passada adiante, seja por qual motivo for. Quando o caso da Mandy estava sendo investigado, eles fizeram meio que um fundo para ter recompensa, né? Tipo, se a pessoa soubesse de alguma coisa, ia ser paga uma recompensa. Como isso nunca aconteceu, esse dinheiro ficou guardado, né? E depois que o caso foi solucionado e encerrado, esse dinheiro da recompensa foi, na verdade, doado a um fundo de bolsas de estudo lá na escola onde a Mandy estudou a vida inteira, que é a mesma escola aí de ensino médio que todas essas pessoas estudaram. O nome da escola é Mount Baker High School. E essas bolsas já foram concedidas 29 vezes desde 1990. E eu acredito que às vezes até mais, porque às vezes a gente pega uma fonte que não está tão atualizada. Mas então é muito bom a gente saber que essas pessoas que doaram, né, e arrecadaram dinheiro para um fundo que era para usar para uma recompensa, agora estão ajudando alunos aí com bolsas de estudo. Que era uma coisa que a Mandy adorava fazer, né? A escola, estudar, fazer atividades e tudo mais. Então, ela tá fazendo o bem ainda, né? Tá representando tudo que ela gostava, mesmo depois dela ter partido. E é claro que ela continua sendo lembrada na cidade de Acme, não mais como um caso que não foi solucionado, como essa agonia da pessoa ainda estar solta, né? Agora ela é sempre lembrada como uma pessoa maravilhosa que ela foi, com as coisas que ela fez em tão pouco tempo. A irmã dela, a Molly, ela teve uma filhinha e ela deu o nome da irmã para essa filha, né? O nome de Mandy, em homenagem. E como eu falei, só para reforçar, né, todas as pessoas envolvidas nesse caso no documentário se emocionam muito em falar da Mandy, principalmente quando eles vão falar dela, sabe, assim, da pessoa que ela era. Então é bem comovente de assistir. Enfim, gente, é tudo isso que eu tenho sobre esse caso. Nunca vai ter uma justiça realmente, assim, quando uma vida de uma menina tão jovem é tirada dessa forma, né? E por alguém tão desprezível como o Tim Bass, que se achou no direito de tirar o bem mais precioso, que é a vida, né? E além de tudo isso, né, ele conseguiu viver anos e anos sem ser descoberto. Ele teve uma vida, ele se casou, por mais que o casamento era terrível também, porque ele estava fazendo outra mulher sofrer, que era, acho que, o prazer que ele tinha, né? Teve filhos, teve 3 filhos. Eu não consegui informações sobre os filhos dele, né? E eu sempre falo aqui que é uma questão, assim, que eu acho super certa, né? Porque os filhos não têm culpa do que o pai fez, então eles não precisam ficar no holofote de nada, né? Mas ele teve esses 3 filhos, então imagine também como foi para esses filhos receberem essa informação, né? Então, uma pessoa que só trouxe tristeza, enfim, para todo mundo, né? Ele, nem vou dizer assim que tomara que ele se arrependa, que ele pense no que ele fez, porque dá a impressão que ele não vai fazer isso, né? Ele nem deve pensar no que ele fez realmente, até porque ele passou todos esses anos vivendo tranquilamente. Então, por mais que ele não vá ficar o resto da vida dele na prisão, que até ele conseguir sair, né? Se ele conseguir, ele tenha os piores dias da vida dele. E é isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né? E da gente celebrar a pessoa que a Mandy foi, porque ela me comoveu muito, assim, pelas fotos dela. O jeito que ela aparece nas fotos, o jeito que ela sorria, dá a impressão realmente que ela era uma alma bem iluminada, assim. Então, todos os casos são tristes, todas as vítimas têm que ser relembradas e lembradas. Mas sempre tem aqueles casos que batem um pouquinho mais forte com a gente, né? Comigo, no caso. E esse foi um deles. Eu fiquei bem emocionada de saber como a Mandy era, né? Como ela era antes de tudo acontecer e tudo que ela poderia viver ainda e não viveu por causa desse homem terrível. Enfim, deixem seus comentários aqui embaixo, o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam esse caso. E vamos agradecer aos nossos membros queridos aqui do canal. Esses nomes que estão aparecendo aqui na tela: membros do Na Sala da Minha Casa, muito obrigado pelo apoio aqui do canal. Se você quiser fazer parte dos membros, tem um link na descrição, mas eu vou pedir dessa vez que vocês esperem um pouquinho até chegar março, agora março de 2024, tá? Porque se você está vendo esse vídeo no futuro, saiba que já vai estar tudo feito.
Mas se você quiser fazer parte dos membros, sugiro que você espere um pouquinho, porque eu vou mudar um pouco aqui a forma dos membros para que fique melhor, né, para todo mundo, e provavelmente eu vou agrupar tudo num grupão só, porque hoje em dia a gente tem 2, né, então eu vou mudar um pouco, mas o link tá ali se você quiser se tornar membro, tá? Tem conteúdos disponíveis apenas, né, exclusivamente para os membros do Na Sala da Minha Casa, são 2 grupos que você pode fazer parte, e o conteúdo exclusivo é o do Na Sala da Minha Casa, então se você quiser, entra lá, mas em março as coisas vão mudar um pouquinho. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Voltamos agora aqui com a rotina dos vídeos e eu prometo que eu vou trazer mais vídeos na semana para vocês, tá, gente? Vou dar um spoiler aqui. Pretendo voltar como a gente já fez aqui algumas semanas com 2 vídeos. Quero experimentar vídeos em outros dias da semana também. Enfim, vocês aí, eu aqui, a gente vai montando esse canal que a gente tanto gosta, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui comigo novamente e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo!